Seja muito bem-vindo a essa aula de hoje, essa live que vai durar 20 minutos e eu vou falar sobre atenção e concentração. Olá, Kelly, tudo bem? Luana, Havana, Vanessa, tudo bem com vocês? Vão chegando, vão mandando um aviãozinho para os amigos, vão convidando o pessoal, que vão ser 20 minutos, vai ser rápido. Daqui a 1 minuto e meio eu vou começar a falar sobre atenção e concentração e a importância dela para a performance, para a gente desempenhar bem qualquer tarefa ou atividade que a gente queira. Olá, Tati, Marcos, tudo certo? Vamos começando aqui a nossa live do dia 7 de abril de 2021, nossa live que vou abordar nela atenção e concentração, para tentar explicar um pouquinho melhor, mostrar a diferença que existe em atenção e concentração, tentar mostrar de uma forma bem aplicada como ela é importante para a nossa vida, para as nossas rotinas, para a gente performar bem, para muitas coisas que a gente vai fazer, desde eu ler um livro, a eu fazer um esporte, a uma prática esportiva, a eu estudar para um concurso, enfim. Então mande um aviãozinho, convidem os amigos, não esqueçam de dar um coraçãozinho de vez em quando para ajudar essa pessoa aqui, tudo certo? Então, primeiramente, agradecer a vocês que estão aí por toparem aprender um pouquinho, e é uma troca, né? Porque vocês vão poder fazer perguntas também, então mandem perguntas, para que a gente possa conversar e esse bate-papo fluir de uma maneira muito gostosa. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nesta noite. Atenção e concentração. Olha só, quando nós conseguimos fazer boas escolhas, significa que nós estamos atentos, estamos concentrados. Fazendo boas escolhas, eu estou fiel, eu estou seguindo o meu planejamento, que está indo em direção à minha meta. Ou seja, quando eu consigo administrar o meu nível de concentração e direção de atenção, eu consigo manter a minha energia, a minha determinação, tudo o que é necessário para eu conseguir atingir a minha meta. Quando eu não tenho atenção e concentração, normalmente eu falho, eu erro. Olha só, algum de vocês já chegou de um momento que estava fazendo exercício, estava brincando com o filho, na terra, chegou sujo e foi tomar banho. E tomou banho daquele jeito, no piloto automático, pá! Quando saiu do banho, olhou para o pé e tinha uma parte ali na panturrilha que não lavou direito. Já aconteceu isso com vocês alguma ou algumas vezes? Manda um joinha aí para eu saber se isso já aconteceu com vocês também. Porque comigo é lógico que já aconteceu. Por quê? Porque eu entro para tomar banho e eu entro num piloto automático. E muitas vezes aquele momento ali, eu nem estou ali, eu estou pensando em qualquer outra coisa. E aí toda aquela lavação, ela é feita no automático, sem um nível ótimo de atenção e concentração. Então esse exemplo do banho, o pessoal está mandando joinha, o Marcos mandou ali um Vzinho, a Araceli falou lógico. Esse é um exemplo muito simples, mas muito real nas nossas vidas, de como nós estamos, ou melhor, como nós não estamos naquele momento, por conta de eu não estar concentrado e mantendo a minha atenção exatamente para o que é importante, para a tarefa que eu estou realizando. Agora, transformem isso para qualquer outra coisa, ou área, ou situação, ou contexto da tua vida. É por isso que a gente tem dificuldade para ler. É por isso, graxa do pedal, Marcos, com toda certeza a corrente fica marcada ali, ó, até o outro dia, depois do banho, porque
passa ou nem lava, tá tão cansado que nem lava. Mas isso reflete outras situações e circunstâncias da nossa vida, que impactam, por exemplo, em como eu vou participar de uma entrevista de emprego. Eu não posso estar pensando em outras coisas. Em como eu vou me preparar para estudar para um concurso. E olha como isso é sensível. Por quê? Porque se eu não estiver ali, eu não vou performar bem, seja para lavar a minha perna, seja para estudar para um concurso. E aí, existem muitos fatores que interferem na nossa atenção e concentração. Então vejam, nós somos bombardeados direto, todos os dias, constantemente com estímulos internos, das minhas percepções, da minha condição física e estímulos externos. Vamos lá, música, uma buzina, a TV, uma conta para pagar, uma dificuldade que eu estou tendo com o relacionamento com alguma pessoa. Tudo isso são fatores que causam o que com a minha concentração? Quebram a minha concentração. Esses estímulos que nós recebemos todos os dias, de todos os lados, de dentro ou de fora, eles quebram, eles acabam com a minha concentração e, por consequência, a minha atenção. Então veja, não só nos estudos, não só no trabalho, para tudo o que a gente vai realizar, nós precisamos controlar, e eu sou chato, eu tenho sido chato nisso, nós precisamos controlar 3 coisinhas: pensamentos, sentimentos e emoções. Porque se eu não controlar essas 3, e os pensamentos eles são algo muito, muito sensível em relação a isso. Marcos, guarda essa pergunta que depois a gente conversa sobre a música, tá? Os pensamentos eles são muito sensíveis nesse bombardeio de informações para tirar a gente do caminho e desviar o foco da nossa atenção. Mas vejam, por falar em esporte, Marcos, se para eu estudar, para eu ler um livro, esse bombardeio de informações ele é grande, no esporte ele é ainda maior. E não só para atleta de alto rendimento. É lógico, tudo que eu falo, todo esse conhecimento que eu tento passar de alguma forma, ele vem com as minhas experiências com os atletas de alto rendimento, nos aspectos emocionais, do que eu estou estudando na graduação de psicologia, mas especialmente o que eu aprendi e vivi na prática, acompanhando seleção brasileira de vela, ciclismo, remo, paralímpico, e atletas de futebol, futsal, tênis. E o esporte, seja para atleta profissional ou para quem é amador, ele é ainda pior nesse ponto de vista de fatores que vão tirar a minha atenção e a minha concentração. Por quê, Ricardo? Por quê? Porque quando eu faço esporte, eu aumento a minha fadiga, eu aumento o meu cansaço físico. O meu cansaço físico me leva a mudanças psíquicas de coordenação neuromotoras, me leva a modificações na forma como eu tenho rastreio visual, me leva a modificação de comportamentos. Logo, se eu estou cansado, a chance de eu mudar o meu pensamento, o meu foco, a minha atenção, quebrando a minha concentração para aquilo que é importante de eu realizar, é muito maior. E é por isso que tem gente que está lá fazendo uma maratona e esquece de tomar o gel. E no treino fez tudo certinho. Mas como eu postei hoje, treino é treino, jogo é jogo. Não tenho que vencer todo dia. E eu não posso achar que os meus treinos são exatamente como a competição por conta de todos os fatores emocionais que ali estão, que se associam com o cansaço físico. Se eu for pensar em modalidades, por exemplo, coletivas, de quadra, eu tenho a pressão da torcida, eu tenho o juiz, eu tenho o placar desfavorável. Se eu pensar numa criança, eu tenho o desgraçado do pai que fica berrando do lado da arquibancada, querendo assumir o papel de treinador, que ele faz aquilo que ele acha que está certo. Não tem como exigir dele aquilo que ele não sabe. Ninguém ensinou para o pai que ele não pode fazer isso, que está errado, que não é bom para o filho dele. Aumenta a pressão emocional. E é lógico que o filho não vai se manter atento e concentrado naquele momento. Então vejam,
atenção e concentração, ela abrange muita gente. Se eu pensar na aprendizagem de novas técnicas, aprendizagem motora, aprendizagem de conteúdo na faculdade, do que os meus alunos estudam, de alguém que esteja querendo aprender algo, se eu não estiver ali no momento atento e concentrado, a chance de eu reter aquela informação é muito pequena. A chance de eu aproveitar aquele conteúdo, aquele conhecimento e passar da memória de curta duração para a memória de longa duração, que normalmente acontece em algumas fases do sono, especialmente nas fases do sono REM, aquele estágio de sono de ondas mais lentas, que é onde a gente transfere essa informação da memória de curta duração para a de longa, e com a repetição isso vai sendo fácil de ser lembrado, não vai acontecer. Por quê? Porque eu não coloco essa informação onde ela deveria estar, porque eu estou lendo, mas eu não estou ali. E eu preciso estar ali. Vou dar mais um exemplo que eu uso muito, também com muita frequência, quando as pessoas vão para a academia e estão lá fazendo leg press, estão lá subindo aqui no leg press e aquele joelho faz um varo, um valgo, né, um valgo dinâmico. E a pessoa não se toca, aquele joelho está encostando e ela está empurrando, né? O joelho fica assim, ó, e o pé está aqui e o joelho encostado. Ela não se toca daquilo, por quê? Porque ela está pensando no boleto que tem que pagar, ela está pensando em qualquer outra coisa que não o movimento que ela precisa fazer na academia. E aí vem lesão, vem outros problemas relacionados à falta de manter a atenção e a concentração. Então percebam que concentração, atenção é algo muito mais amplo e é algo extremamente importante e nós precisamos trabalhar isso, precisamos construir, tá? Mas tem um ponto que ele é fundamental para a gente entender, né, a concentração e a atenção, que é diferenciar a atenção de concentração. Eu preciso saber qual é a diferença entre a concentração, que nada mais é do que a minha capacidade de manter o foco em algo. Em algo. Se a minha concentração é a capacidade de manter o foco em algo, a minha atenção é o meu estado de condição seletiva e dirigido para eu manter em alguma informação. Então a minha concentração é o que me faz manter a atenção no que é importante. Deu para entender isso? Eu preciso criar um clima de concentração para manter a minha atenção no que realmente é importante. O Luiz trabalha com voleibol. A tua levantadora, Luiz, ela precisa tentar manter a concentração dela durante o jogo todo. Isso é impossível. Tá, mas vamos lá, ela precisa manter a concentração o maior tempo do jogo possível, para que, quando ela vá levantar, ela tenha condições de prestar, de manter a atenção e ter o foco aonde ela vai fazer o levantamento. Se ela vai acelerar a bola, se ela vai passar de segunda, ou se ela vai, não sei, fazer alguma outra coisa. E aí, ela só vai conseguir ter a atenção necessária para tomar a decisão mais correta se ela tiver condições de concentração, se ela estiver altamente concentrada. Por quê? Porque a concentração é a capacidade que ela tem de manter esse foco de atenção sobre estímulos relevantes do ambiente e pode ser interno ou externo. Então essa é uma diferença muito simples e brutal entre o que é a atenção e o que é a concentração. Para eu conseguir estar atento em algo que é importante, eu preciso estar em condições ótimas de concentração. No esporte isso é algo que não existe como eu competir bem, eu jogar bem, eu performar bem, se eu não entrar em quadra, em campo, na pista, com nível ótimo de atenção. Se eu quero estudar para um vestibular, e eu organizei a minha agenda para estudar todos os dias de manhã, em determinadas horas do dia,
Eu preciso construir um clima para manter a minha concentração. Desligar celular, deixar a TV longe, deixar o celular longe, diminuir barulhos, ruídos e controlar pensamentos, porque os pensamentos, eles fazem com que a gente quebre todo esse processo, essa construção de concentração. Deu para entender isso? Essa diferença simples e brutal do que representa atenção e concentração? O Marcos escreveu uma pergunta antes ali, ó, sobre a música, treinar com música. Qual é a minha opinião? Olha só, teve algumas fases da minha vida que eu já fui mais xiita e eu falava assim: não treine com música, não treine com música. Escute e respeite o seu corpo. O que não posso dizer que está errado, porque é importante, né? Escutar o meu corpo. Eu estou correndo, eu vou escutando, prestando atenção na minha respiração, na minha mecânica. Aí a Wanda escreveu: o difícil é controlar os pensamentos. E aí quando eu estou correndo, os meus pensamentos voam, eu abaixo o meu quadril, começo a correr sentado, mudo a minha mecânica porque eu estou cansado, porque a minha cabeça sai daquele momento que eu estou. E a música, ela tem esses dois senões. Um é que para algumas pessoas ela é altamente um fator motivador, que aí se ela não tiver com música ela não corre, ela não vai pedalar, ela não vai fazer exercício, e aí como é que o Ricardo vai dizer para ela não usar? Eu prefiro que ela coloque música e ela saia fazer exercício. Ah, vai ser de qualquer jeito. Ela sai fazer exercício. E aí eu vou tentar trabalhar com ela para ela ganhar autoconhecimento, tentar diminuir o volume para se perceber, para não correr risco. Tá? Então isso é um dos pontos que eu percebo. E o segundo ponto da música, então esse seria um lado positivo de eu usar música, que tem o lado da motivação, que tem o lado que faz com que você vai fazer um treino longo. 34 km correndo para quem vai fazer uma maratona. Vai sair sozinho. Cara, 34 km é coisa. Bota uma musiquinha e vai ser feliz. Ah, eu vou sair correr com um amigo. Tira a musiquinha e vai ser feliz. Mas tem um outro lado. O lado de que quando eu estou com o som, eu paro de prestar atenção em coisas que são importantes. Da rua, do ambiente e internamente. E muitas vezes, e assim, eu tenho pesquisado muito sobre mecânica. Eu estou orientando uma aluna de mestrado lá em Santa Catarina, que ela estuda mecânica. E uma doutoranda aqui da UEL, que estuda também corredores. E a música é um fator que tem modificado a mecânica dos corredores. Por quê? Porque eles param de manter a atenção no que é importante, e especialmente, Marcos, em corredores com menos tempo de prática, que tem pouco conhecimento corporal, que tem mais dificuldade em manter uma boa mecânica, uma boa cadência. E aí eles deixam de prestar atenção no que é importante da corrida e focam na música, porque é mais legal prestar atenção na música do que ficar concentrado em como eu tenho que mover o meu braço, como é que tem que ficar o meu pé. Depois que automatiza o movimento, vai embora. Então tem esses dois lados, né? Sinceramente, se você me pergunta para mim assim: Ricardo, você escuta música? Quando eu faço treinos mais longos, eu escuto música. Por quê? Porque eu sei que é chato. E eu saio normalmente sozinho, né? Porque é mais difícil aqui onde eu estou encontrar parceiros para corrida. Então eu boto música. Nos treinos de tiro, nos treinos mais curtos, não. Porque aí eu tenho um outro tipo de treino. Nos treinos intervalados, normalmente eu não uso música, porque é mais rápido e aí não dá nem tempo de prestar atenção na música. Tá? Então tem esses dois pontos que são importantes, que a gente precisa compreender nessa pergunta da música. Tá? A Havana escreveu: é difícil controlar os pensamentos. Vanessa, olha só, grande parte dos problemas que nós temos, já deu 8h20, mas vou ficar mais uns minutinhos. Grande parte dos problemas que nós temos com a quebra de concentração e, por consequência, a diminuição de atenção em fatores importantes, eles surgem por conta de pensamentos, né? Porque nós não conseguimos manter o nosso foco, o nosso pensamento por muito tempo sem eu ter
um looping, né? Sem eu sair daquele ciclo de pensamento. E aí eu preciso construir elementos, e aí entra a conversa interna, que muitas pessoas fizeram o treinamento que eu propus semana passada, né, para ensinar como lidar com esses pensamentos, como controlar pensamentos a partir de conversa interna. E a partir disso a gente consegue tentar controlar esses pensamentos. Ricardo, pensamento não se controla, eu concordo, mas a gente consegue perceber que eu fiz a quebra do pensamento. Aonde eu estava concentrado na minha tarefa de estudar. E aí eu estou lendo, de repente eu saio do livro mentalmente e vou pensar lá para o boleto que eu tenho que pagar. O mais rápido possível eu preciso construir uma estratégia para voltar a minha atenção para a tarefa que eu estou fazendo. Isso é uma construção. Não acontece do dia para a noite, mas felizmente a atenção e a concentração, elas são habilidades treináveis. Nós conseguimos melhorar essa nossa capacidade de manter a concentração e a atenção. Eu fiz umas enquetes hoje, perguntando de quanto tempo as pessoas acham que conseguem manter a concentração. E uma quantidade significativa de pessoas respondeu, e amanhã eu vou postar ali, porque daí vai dar um número maior de pessoas, que se conseguem manter um nível de concentração entre 10 e 30 minutos. E essa é uma média muito verdadeira, que é o tempo que mais ou menos a grande maioria das pessoas consegue permanecer ali, focado, atento em algo. Então eu estou trabalhando no computador, num ambiente, no escritório sozinho, que é uma situação, e eu estou ali, estou trabalhando. Se eu estou sozinho, focado, atento, concentrado, 40 minutos, daqui um pouco a minha cabeça vai sair. Por quê? Por conta dos pensamentos. Mas aí eu saio e eu volto. Isso é até uma estratégia legal, de quando eu perceber que os meus pensamentos saíram da tarefa, eu fazer uma pausa, né, para realmente dar uma desligada, e depois quando eu voltar, eu volto 100% na tarefa. Porque quando eu falo em concentração e atenção, significa que eu preciso estar ali. Significa que eu preciso estar tomando banho e lavando todo o meu corpo, para não ficar aquela parte onde eu sujei e eu não lavei. Por quê? Porque eu não estou ali. Eu estou fazendo as coisas no piloto automático para tentar fazer, e vou fazer de qualquer jeito. Então, um dos segredos para manter concentração e atenção é eu estar na tarefa, é eu estar envolvido, é eu estar ali, 100% presente de corpo e mentalmente. E para isso, existem estratégias de eu me preparar, de eu construir mentalização, visualização. Tem um vídeo que eu postei final de semana falando sobre isso, o exemplo da academia. Quando você chega na academia, faz uma mentalização, faz uma visualização. Quando você vai estudar, gasta 40, 30, 10 segundos se colocando naquela condição, se colocando ali, se visualizando, construindo esse ambiente para você. E aí vai mudar completamente a tua perspectiva de manter a tua concentração e conseguir prestar atenção no que é realmente importante. A Célia escreveu, e a gente passa uma vida inteira fora do momento presente. A gente precisa aprender a viver o agora, né? Porque o que passou só me causa depressão. E o que virá, o futuro, só me deixa ansioso. Técnica, quarta-feira, divã do Ricardo. Se eu me preocupar com o que passou, eu vou ficar depressivo. Se eu me preocupar com o que virá, eu vou ficar ansioso. Então eu tenho que viver o agora, esquece o que passou, e o futuro não nos pertence, né? É lógico que eu vou construir o meu futuro. É igual o post de hoje sobre vencer. A vitória, o vencer, o performar bem é uma construção de todos os dias, ok? Para eu conseguir manter a minha concentração é uma construção, não adianta eu querer chegar lá na escola, na faculdade, na tarefa que eu for fazer, vou estudar, agora eu vou me concentrar para estudar.
Não vou porque não vai funcionar. Eu preciso construir isso. Algumas pessoas com nível de inteligência emocional maior levam menos tempo. Outras levam mais tempo. E infelizmente algumas pessoas vão sofrer muito. Mas, felizmente, construir estratégias para aumentar e melhorar a concentração e atenção é plenamente viável e possível. Basta ter as ferramentas corretas. Certo, pessoal? Passei 6 minutos aí do tempo da minha live. Para ser uma live curta, mas fala demais, né? Não tem jeito. Meus queridos, alguma pergunta? Mais algo que vocês queiram mandar aí para ver se eu consigo responder em 2, 3 minutos? Agradecer demais a presença de todos, pessoal que esteve aí conosco. Fiquei muito feliz. Vanessa, muito obrigado. Faz tempo que a gente não conversa. Espero que esteja tudo bem aí em Florianópolis. Pessoal, fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, álcool em gel. Quem está chegando agora, a live vai ficar gravada. 26 minutos aí de aula sobre atenção e concentração. Valeu, Araceli, muito obrigado. Pessoal, boa noite, bom descanso, um beijo e nos vemos a qualquer momento.